possível o microfone? Maria não quer falar em pé. A gente já fala. Muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos ter aqui um importante debate e contamos com a participação da Câmara Municipal de Lisboa, do representante da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal de Setúbal. E eu faço apenas uma breve apresentação, porque as notas biográficas estão disponibilizadas no site da Lisboa Nova. Muitos dos colegas que aqui estão conhecem os nossos especialistas aqui presentes. A Maria João Telhado, que é especialista em projetos internacionais na área da proteção civil, componentes de prevenção e preparação da Câmara Municipal de Lisboa, é técnica superior da Câmara de Lisboa desde 1990, especialista em proteção civil nas componentes de prevenção e preparação, cartografia, análise de sistemas, sistema de monitorização, aviso e alerta, resiliência na área da formação e informação e sensibilização pública. Extremamente importante. À minha direita tenho o José Luís Buxo, que é coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Setúbal desde 2002, assessor da Presidente do Município de Setúbal para a área dos Bombeiros e Proteção Civil desde 2002 também, e Presidente da Direção da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Setúbal desde outubro de 2005. E que tudo, Lisboa Nova, gostaria de vos agradecer a disponibilidade pela vossa presença para este importante debate nos tempos que decorrem. Nós disponibilizámos a informação relativamente ao conteúdo e às perspectivas que vão ser aqui abordadas. De qualquer maneira, o que nos interessa hoje é partilhar perspectivas estratégicas e medidas implementadas quer por Lisboa, quer por Setúbal, que visam incrementar a resiliência das nossas cidades. E nós sabemos que hoje o que acontecer nas cidades, como dizia o Bloomberg, Michael Bloomberg, foi mayor de Nova Iorque, poderá mudar o mundo, e é muito importante o debate que vamos aqui tratar. Por outro lado, é também importante reforçar o papel de cada um de nós na formação e na promoção de uma sociedade e de uma cidade mais segura, tanto mais que as cidades estão expostas a vários riscos, certamente que vamos aqui abordar. Portanto, se concordar, será a palavra primeiramente à Maria João Telhado e depois ao José. Obrigada. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Lisboa Nova e às duas representantes que aqui estão pelo convite que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa para fazer uma apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido em termos de cidades resilientes. Agradecer aqui ao meu colega com quem temos trabalhado o trabalho das cidades resilientes, uma vez que somos as duas cidades da área metropolitana de Lisboa, e a todos vocês que estão aqui presentes. Tenho que falar assim? Vamos ver se eu consigo falar assim, usar os slides. A incerteza do risco de desastres, como vocês sabem, torna a sociedade atual cada vez mais vulnerável. Diariamente nós somos confrontados com notícias sobre desastres e os números falam por si. Numa breve análise só gráfico que está aqui apresentado relativo aos acidentes que ocorreram até 2015, estamos a falar de desastres naturais, consegue-se ver, comparando 2015 com um período mais dilatado de anos, qual é o impacto em termos de número e quais são os danos que estão associados. Simultaneamente, consegue-se também perceber que, de facto, em termos mundiais, existem continentes com maior número de desastres, mas nem sempre um desastre, o maior número de desastres significa o maior número de danos. Em termos do top 10, tem aqui identificados quais foram os principais países que sofreram em 2015 os maiores desastres, em termos do que aconteceu em termos de danos materiais, e coloca-se logo uma questão. Será que estes números são apenas indicadores estatísticos? Como é que se enquadra Lisboa neste contexto de risco de desastre?
Como todos falamos, 1755 é um marco para a cidade de Lisboa. Temos um sismo, temos um tsunami e temos um conjunto de incêndios que deflagraram na cidade no dia de Todos os Santos. Danos foram visíveis por toda a cidade e aqui mostramos a dimensão da cidade da altura. E identificamos um conjunto de edifícios que sobreviveram ao sismo de 1755. Deixando os sismos, passamos para as questões das inundações. Imagens trágicas são mostradas, são associadas à área metropolitana de Lisboa em termos de 1967. Incêndios marcantes para a cidade, temos 3. Com Passos do Conselho, Chiado e a Faculdade de Ciências, que este ano evoca os 40 anos pós-incêndio. Mais recentemente, diversos episódios de inundações que afetaram a cidade. Causas principais: precipitação intensa associada a momentos de freia-mar máxima e a problemas de drenagem. Em baixo, vêem um conjunto de datas, as principais datas das inundações que afetaram a cidade e cada uma delas associada a um período de retorno. Temos aqui associadas a situação mais gravosa de 1983 com um período de retorno de 500 anos. Outros episódios pouco frequentes também afetaram a cidade de Lisboa. Pensa-se que só se afeta outras regiões do mundo, mas também um pequeno tornado afetou a zona ribeirinha de Santa Apolónia. Momentos trágicos também foram vividos em 2013 por toda a cidade, um sábado, com impactos significativos no espaço público e, felizmente, sem vítimas mortais associadas. Este deve ter sido a situação mais gravosa em termos de ventos fortes associados com chuva e com situações excepcionais de rajadas que provocaram danos por toda a cidade de Lisboa. Também o granizo paralisou a cidade em 2 episódios distintos. Um em 2011 e outro mais recentemente em 2016. As situações foram mais gravosas, essencialmente na zona de Benfica e Carnide, mas como vocês identificam aqui nas imagens, a zona de Alvalade e do Campo Pequeno foram igualmente afetadas. Galgamentos costeiros é uma palavra que talvez não se aplique, é muito forte para o caso da cidade de Lisboa, mas de facto também existiram episódios já gravosos nos últimos anos que afetaram a frente ribeirinha de Lisboa. Movimentos nascem vertentes e temos aqui umas colegas que estiveram presentes nestes problemas pós de recuperação de uma situação de uma derrocada da Machine Monteiro. São situações de instabilidade vertentes que provocaram igualmente danos na cidade. E no futuro, que cenários são expectáveis para Lisboa? Apenas temos expectáveis, para além das situações que podem ocorrer qualquer tipo de desastre agora e aqui, as situações de cenários de alterações climáticas. É expectável uma diminuição de precipitação, é expectável um aumento da temperatura máxima, uma subida do nível médio das águas do mar e o aumento de frequência de número de fenómenos extremos. Fenómenos extremos meteorológicos pode ser todas as situações apresentadas até agora e a combinação dos vários elementos numa só situação. Mas porquê que estes eventos disruptivos afetam e podem afetar Lisboa? Porquê? Estamos a falar de uma cidade de 7 colinas, como vocês conseguem identificar na imagem do lado esquerdo, temos algum relevo e uma frente ribeirinha extensa que mostra que no passado estavam desenhados um conjunto de linhas de água que neste momento foram totalmente artificializadas. Sendo uma capital europeia atlântica, só por si é uma situação de risco de desastre, talvez não natural, mas com origem humana. Depois, apesar da nossa dimensão, é uma cidade pequena, que está incluída numa área metropolitana e que está dividida em 24 freguesias, tem uma população muito heterogénea. Temos 2 cenários, um cenário de dia e um cenário de noite. De dia, a população duplica e temos uma população extremamente idosa e uma percentagem significativa de população com uma ou mais deficiências. Isto tudo são fragilidades da cidade que devem ser consideradas na definição de cenário.
Em termos de mobilidade e dependência, de facto temos uma grande dependência para justificar o cenário de dia e de noite de uma área metropolitana, uma vez que existe uma grande concentração de serviços, de escolas e de outras justificações para as deslocações diárias para a cidade de Lisboa. Para além das situações descritas anteriormente, nós somos confrontados por ano com a presença de 9 milhões de dormidas em hotéis, fora os visitantes e os alunos Erasmus que estão aqui na nossa cidade de Lisboa e, como tal, temos que considerar a população com esta diversidade de elementos que a compõem. Em termos de edificados, para além dos 52.500 edifícios, importa referir que 20% são construídos antes de 1919, as obras de reabilitação nem sempre existem e, de facto, o número de alojamentos que existem na cidade, para além de um património riquíssimo, justificam que estas variáveis devam ser todas consideradas e justificativas das situações de risco que podem afetar na cidade. Em termos de produto interno bruto, Lisboa concentra 46% do total. E o que é que tem sido feito para reduzir o risco de desastre, então, em Lisboa? Primeiro, sendo da Proteção Civil, começo por referenciar qual é a missão que a Proteção Civil tem. A Proteção Civil tem como principal missão, como aqui está referido, e de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, prevenir riscos coletivos que possam desencadear acidentes graves ou catástrofes e atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer bens, pessoas, património, etc. Por outro lado, Lisboa, capital europeia, tem o seu comprometimento em termos internacionais. Existem um conjunto de apelos mundiais que justificam a necessidade e a prioridade de desenvolver uma política, uma estratégia de redução do risco de catástrofe e, consequentemente, o aumento da resiliência urbana da cidade. 3 marcos importantes são falados ou destacados: o Quadro Sendai, com o período de vigência 2015-2030, o Acordo de Paris, com considerações muito específicas em termos de estratégia de adaptação às alterações climáticas, e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Dentre os 3 referidos anteriormente, destaca a importância do Quadro de Ação de Sendai, que de facto tem 4 princípios-chave que estão aqui referidos: identificar e conhecer todas as situações de risco presentes ou que no futuro possam vir a acontecer, fortalecer uma governança na gestão dos riscos, ou seja, ter um investimento em termos transversal e simultaneamente sectorial, investir na redução do risco, e este investimento é a todos os níveis, melhorar a preparação da resposta e uma reconstrução melhor e sustentável. Mais recentemente foi associado um novo princípio ou prioridade, que todo este processo só iria funcionar se envolvesse o cidadão no conhecimento dos riscos de desastre, ou seja, uma cultura preventiva virada para o cidadão integrado na sociedade. Complexidade do sistema que é aqui então apresentado. Temos uma população envolvida, temos a Câmara Municipal de Lisboa transversal a todos os serviços, temos um conjunto de parceiros que trabalham direta e indiretamente com a Câmara e um conjunto de especialistas que, com recurso a uma plataforma de gestão inteligente, inovação, uma visão estratégica e algum investimento, conseguem chegar a um plano de ação de resiliência para a cidade. Este plano de ação de resiliência para a cidade é visto sob 3 pontos: o que se deve fazer antes de uma disrupção, o durante e o depois. Estratégia, resumidamente, o que é que Lisboa tem feito? 2005, o primeiro marco, surge o quadro de ação de Diogo, que aborda as questões de redução do risco de catástrofe. Catástrofe e desastre, isto tem a ver com a questão da tradução para português. Há quem utilize catástrofe, há quem utilize desastre. Em inglês é sempre desastre. Um marco relevante de 2015, com a atualização do quadro de ação de Diogo para o quadro de ação de Sendai.
o quadro de ação de Diogo apenas se preocupava ou atendia a questões de riscos naturais. Neste momento, em Sendai, já a preocupação inclui também os tecnológicos, ou mistos, ou como se queira chamar, os man-made. E depois, o ponto em que nós nos encontramos em 2018, que continua a ser um marco, ou um caminho que foi percorrido e que em 2018 continua a mostrar o trabalho que é desenvolvido em termos de resiliência para a cidade de Lisboa. Estes diversos marcos que estão referidos ao longo da história, do investimento numa política, numa estratégia de resiliência urbana, são os diversos contributos que têm sido dados em termos de trabalho desenvolvido pela Câmara para a elaboração de um plano de ação de resiliência sob o ponto de vista da proteção civil. Porque existem outras perspectivas que têm sido incluídas, mas que levaria à referência de muitos outros instrumentos que não estou aqui apresentados. Falo aqui especificamente de duas situações internacionais que mostram a reputação e a imagem da cidade enquanto cidade global, que é o trabalho que foi desenvolvido com o Fraunhofer em 2014-2015 e o Plano de Ação de Resiliência, um desafio que foi lançado pelas Nações Unidas para se definir uma estratégia que permitisse mostrar com quem é que Lisboa trabalha, para que é que trabalha e com quem é que trabalha. Esse trabalho mereceu um prémio e foi publicado como um caso de estudo o ano passado nas publicações das Nações Unidas. Este estudo concreto do Plano de Ação de Resiliência da cidade, como vocês veem neste gráfico um pouco confuso, parte do princípio que existia um conjunto de essenciais, 10 essenciais, cada essencial seria uma temática, que teriam um conjunto de indicadores e subindicadores e que teriam que ser avaliados. Ao serem avaliados, vão-se identificar as falhas, que são as gaps, e a necessidade de definição de um conjunto de ações estratégicas para resolver pontos menos positivos. Todas essas ações, uma vez que existem interdependências muito fortes e significativas, não só em termos setoriais como também territoriais, leva à construção do conjunto de projetos. Ou seja, da direita para a esquerda, nós temos um conjunto de projetos que serão os principais elementos para permitir melhorar e incrementar a resiliência da cidade de Lisboa. Este trabalho também foi desenvolvido com um curto período de tempo e, como tal, foi desenvolvido em 2016. Neste momento, outros projetos se iriam incrementar nesta estratégia e alguns já foram mesmo conseguidos alcançar os seus resultados. Temos aqui o conjunto dos 10 essenciais que são definidos pelas Nações Unidas para se medir a resiliência. Estes 10 essenciais estão associados a uma campanha do Making Cities Resilient das Nações Unidas e que permite, cruzando as linhas com as colunas, definir o grau em que nós nos encontramos, considerando que as situações mais gravosas serão as vermelhas, ou seja, áreas onde deveremos introduzir as melhorias, enquanto que as zonas verdes serão os pontos que de facto há mais trabalho desenvolvido para cumprir com os indicadores que são definidos nesta estratégia em título piloto. Reforço a ideia que isto foi uma situação que já teve uma fase inicial, uma fase secundária e estamos nesta altura numa fase de atualização em que, em vez de serem feitos estes indicadores de forma manual e cruzando indicadores num Excel, numa plataforma interativa que permite automaticamente comparar as diferentes cidades e, simultaneamente, de um ano para o outro, ao serem introduzidas melhorias, é facilmente atualizado. Propor um entendimento sobre o conceito de resiliência urbana é um parâmetro relevante e temos aqui pessoas com áreas diferentes, com princípios diferentes e com prioridades diferentes.
A falta de uma linguagem universal constitui muitas das vezes um obstáculo ao desenvolvimento de uma estratégia. O conceito mais unanimamente aceitável é o das Nações Unidas, que define a resiliência urbana como a capacidade de um sistema, de uma comunidade ou de uma sociedade, quando exposta a uma situação de um perigo, de um risco, consiga resistir, absorver, mudar-se, adaptar-se, transformar, recuperar dos seus efeitos em tempo real e com o menor número de danos associados. Isto, essencialmente, é o princípio básico da resiliência urbana. Internamente e em Lisboa temos participado em diversos debates, em diversas conferências e eventos para discutir de facto quais são os princípios relativos ao conceito de resiliência, quais são as palavras-chave. Em cima, à esquerda, vêem os conceitos que foram definidos por um grupo de participantes na altura da Câmara numa exposição que houve no Palácio Pimenta, no Museu da Cidade de Lisboa, relacionado com o risco sísmico. E se formos ver mais recentemente, chegámos a um outro conceito sobre as principais ações-chave associadas à resiliência que se foram definidos com um grupo de especialistas relacionados com infraestruturas críticas. No canto direito foi a nível do Fórum Europeu de Proteção Civil, que também foi discutido a necessidade de evoluir com o conceito de resiliência e do conceito de resiliência e alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, que serem políticas que têm que se casar e trabalhar conjuntamente. Desse encontro de Lisboa saiu, espero conseguir, está aqui, um pequeno filme sobre o que é que se entende por resiliência. Este trabalho, o What is Resilience, está em inglês porque foi desenvolvido no âmbito de um projeto europeu. Tem um som. Os outros é que têm som. Desculpa. Não, os outros têm um pequeno som, mas não sei se dará aqui alguém. Não, está. Estamos, mas não se viu o som. Concretamente, o que é que se chegou? A resiliência é um ciclo fechado que exige um trabalho conjunto nas três fases, o antes, o durante e o depois. Todos nós estamos envolvidos no processo e para cada uma das fases quais são as ações-chave a ter em consideração em cada uma delas. Potenciar uma estratégia de resiliência urbana antes da ocorrência de um evento disruptivo, como é que é possível? E resultou, de facto, que os 4 conceitos-chave para esta fase inicial seria o learn, o prepare, ou seja, aprender, preparar, prevenir e proteger. E tentou-se, com uma imagem ilustrativa da complexidade de um sistema que é uma cidade, evidenciar a importância das infraestruturas críticas pela questão de serem responsáveis pelo fornecimento de serviços básicos. Este agora é que tem de som. Este processo tenta evidenciar as interdependências que existem entre o cidadão, os serviços de infraestruturas críticas, na prestação de serviços e na necessidade de comunicação. A interdependência é feita nos dois sentidos, ou seja, entre os serviços e a cidade e os municípios, e vice-versa, dos municípios para a cidade e da cidade para as infraestruturas críticas responsáveis pela prestação de serviços básicos em situação de disrupção. O som de fundo, são pequenos filmes, o som de fundo ilustra o barulho que uma cidade tem numa fase prévia. É sempre uma cidade
um grande ruído de fundo. Outra das questões que nós temos é a questão de aplicar instrumentos de planeamento urbano, com destaque para as cartas e o regulamento do Plano Diretor Municipal. Existe um levantamento e uma identificação das zonas de risco, por tipo de risco, numa carta multirriscos, ou seja, juntando todos os riscos, e simultaneamente consegue-se identificar quais são as áreas de maior risco e de menor risco, áreas mais expostas e áreas menos expostas. Chega-se à conclusão que, de facto, todo o corredor ribeirinho é uma área exposta a grande parte das situações de risco, e as situações de risco que são aqui consideradas é o risco sísmico, as inundações, o efeito maré direto, os movimentos de massa invertente e os incêndios florestais, analisados separadamente, podendo considerar sempre cenários de efeitos em cascata, ou seja, uma situação de risco normalmente explota outras situações em sequência. Importa realçar a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa, que foi aprovada o ano passado e que neste momento estamos numa fase de implementação. Estão aí referenciados como é que a estratégia é apresentada, tem uma visão estratégica e tem 3 eixos prioritários que depois se segue um conjunto de ações de intervenção para cada um desses eixos. Outra das frentes para se trabalhar na fase do prévio, ou seja, antes da ocorrência do efeito disruptivo, são a aprovação de um conjunto de planos de emergência, de proteção civil, ordens de operações, procedimentos e a existência de bases de dados de meios e recursos que possam vir a ser ativadas perante uma situação de emergência. Estes instrumentos são instrumentos que definem as responsabilidades das missões de cada um, definem também a organização, o que é o conceito de operações e, simultaneamente, em termos de resposta de cada um dos serviços sob a coordenação da Proteção Civil. Outra frente de trabalho é a aplicação do Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios. Existe legislação que obriga e que define, por utilização de tipo, quais são a categoria de risco de cada um dos edifícios e, de facto, este acompanhamento constante por parte da Proteção Civil é mais uma estratégia para minimizar as situações de risco que possam vir a acontecer na cidade de Lisboa. Ferramentas e estratégias de análise de risco e, simultaneamente, monitorização de situações de aviso e alerta em tempo real são outras das situações outras das medidas ou estratégias implementadas presentemente na Câmara Municipal de Lisboa. Vocês identificam 2 cenários, 2 datas diferentes, em que os efeitos na cidade foram idênticos, nem um mês foi entre o primeiro e o segundo episódio, só que um estava associado a uma queda de precipitação com período de retorno de 2 anos e o outro de 20 anos. Por isso, não basta fazer estudos e análises de indicadores, exige um trabalho de compreensão, de análise, de avaliação no terreno, para se perceber o porquê de 2 situações próximas, no mesmo espaço, com características diferentes, se traduziram em danos semelhantes para o funcionamento da cidade. Temos, finalmente, que também monitorizar indicadores e cumprir metas. Definiu-se uma ferramenta, uma plataforma, um dashboard, que visa, através da componente de mapas, conhecer as divergências existentes dentro da própria cidade, nas 24 freguesias. Aqui, concretamente, o caso que está a ser apresentado é relativamente ao número de pontos de encontro associados às medidas de segurança contra incêndio que eu falei anteriormente, para saber se, de facto, existem áreas melhor preparadas com o conhecimento da Proteção Civil, porque pode haver áreas preparadas sem haver conhecimento por parte da Câmara desse trabalho, e identificar áreas de maior fragilidade. Esta base de dados tem um conjunto de ecrãs que se